Conceitos em ciências. Eletromagnetismo, o campo magnético da Terra. Neutralizando todos os campos magnéticos, seres de outros planetas poderiam parar toda uma cidade. Atualmente, porém, isso é só ficção científica. Mas em que a vida seria diferente se os princípios do magnetismo não tivessem sido descobertos? É certo que carros como os que conhecemos não existiriam. Não existiria o motor de partida, nem faróis. E, mais importante, nem o rádio. Não existiriam lâmpadas elétricas e nada que funciona com a energia de usinas convencionais. Sem elevadores, só os mais preparados poderiam morar acima do terceiro andar e não existiriam arranha-céus. Sorte nossa que o magnetismo foi descoberto. Já em 550 a.C., os gregos sabiam que o mineral que ocorria naturalmente, denominado magnetita, tinha uma misteriosa atração pelo ferro. O mineral recebeu o nome magnetita porque foi encontrado originalmente perto de Magnésia, na Turquia. Em 1050 d.C., já se sabia que um pedaço de magnetita suspenso no centro gira gradualmente até apontar na direção norte-sul. Logo, marinheiros passaram a usar a magnetita para a navegação. As primeiras bússolas eram feitas de magnetita fixada a um pedaço de madeira, flutuando na água para poder girar livremente. Esses misteriosos pedaços de pedra deram um enorme estímulo à navegação marítima. Também ocorreram outros desenvolvimentos. Em 1269, Petrus Peregrinus, um cruzado francês, talhou uma esfera de magnetita. Polvilhou-lhe malha de ferro na esfera e observou que ela se dispôs em linhas. Estas linhas conectavam dois pontos na esfera que ele denominou polos. As linhas formadas pela limalha de ferro indicam a orientação norte e sul do campo magnético. Assim, uma bússola, colocada em qualquer lugar na esfera de magnetita, se alinhará com o campo magnético. O campo magnético, ao redor de um ímã, pode ser facilmente visto, cobrindo o ímã com papel e espalhando limalha sobre ele. A gravidade restringe a limalha ao plano do papel e o atrito impede que ela se mova para os polos do ímã. No espaço, quase sem a influência da gravidade, o padrão formado pela limalha de ferro toma um novo aspecto. A verdadeira natureza tridimensional do campo se torna claramente evidente. Porém, sem a força do atrito, a limalha migra rapidamente para os polos. Durante o século XVI, as bússolas se tornaram cada vez mais complexas, mas os exploradores ainda acreditavam que havia enormes montanhas de magnetita no Ártico que atraíam as agulhas das bússolas. Em 1600, William Gilbert, cientista inglês, concluiu que todo o planeta era um enorme ímã com um vasto campo magnético estendendo-se entre dois polos. Mas qual polo magnético deveria estar no topo do globo? Sabemos que o polo norte de uma bússola aponta para o norte. E também sabemos que os polos opostos se atraem. Portanto, como o polo magnético no Ártico atrai o polo norte de um ímã, o polo ártico deve ser de fato um polo sul. E o polo magnético antártico, um polo norte. Desde que os nomes arbitrários Polo Norte e Polo Sul foram dados, os polos de todos os ímãs foram identificados da mesma maneira. Por esse motivo, o polo ártico da Terra é considerado o polo sul de um ímã.
Em outras experiências, Gilbert aqueceu um ímã até ficar vermelho e descobriu que ele perdeu suas propriedades magnéticas. Com seu núcleo fundido, o interior da Terra também é extremamente quente e, portanto, sabemos que ele não funciona como um grande ímã. Mas sabemos que os polos magnéticos certamente existem. Diz uma teoria que é o núcleo de ferro líquido eletricamente condutor que gira em relação ao manto, que causa o campo magnético norte e sul da Terra. Porém, esses polos magnéticos não coincidem com os polos geográficos da Terra. Os polos geográficos são simplesmente as duas extremidades do eixo ao redor do qual a Terra gira e não são diretamente relacionados aos polos magnéticos. Assim, dependendo do local em que você se encontra, o ângulo entre o norte real e o norte magnético pode ser muito diferente. Por exemplo, se você vive em Eureka, no noroeste do Canadá, o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte magnético é de 98 graus. Viajando para o oeste, Cristóvão Colombo foi o primeiro a notar pequenas variações nas indicações da bússola em locais diferentes. Ele determinou o sentido norte usando o Sol e as estrelas. E então comparou com o sentido da sua bússola. Para sua surpresa, verificou que em um período de vários dias, a variação entre as indicações da bússola e as estrelas mudava gradualmente. Porém, temendo que seus homens quisessem voltar, Colombo nada lhes contou sobre esta observação. O ângulo entre o norte magnético e o norte verdadeiro é conhecido por declinação magnética. Em Toronto, Canadá, a declinação magnética é de 9 graus a oeste do norte. Em Churchill, também no Canadá, a declinação é de 0 graus, porque uma linha que passa através do polo magnético e do polo geográfico também passa através de Churchill. Porém, a declinação em um local específico não se mantém constante, porque a localização dos polos magnéticos norte e sul não é fixa. Outra característica importante do campo magnético da Terra é sua orientação em relação à superfície da Terra. Só no Equador o campo é paralelo à superfície da Terra. Em todos os outros locais, o campo é inclinado em relação à superfície. O ângulo entre a superfície da Terra e o campo magnético é chamado ângulo de inclinação. O ângulo de inclinação é medido com uma bússola especial denominada bússola de inclinação, que permite que a agulha gire verticalmente. Exatamente nos polos magnéticos, o campo é perpendicular à superfície. Obviamente, isso cria um grande problema quando navegamos em regiões polares com uma bússola magnética. E nesse caso, sem um conhecimento do campo magnético da Terra, você poderá acabar se movimentando em círculos. Conceitos em ciências. Eletromagnetismo. Magnetismo e movimento de elétrons. É muito gostoso pescar. A neblina, porém, faz o entusiasmo diminuir. Não se desespere. A sua bússola funciona com chuva, granizo e até com neblina. A menos é lógico que exista alguma coisa agindo sobre a bússola. E nesse caso, você poderá ter uma grande surpresa. Uma agulha de bússola é simplesmente um ímã.
E existe uma força de atração entre ímãs de objetos de ferro, mesmo à distância e mesmo através do vácuo do espaço. É como se mãos invisíveis atraíssem entre si ímã e metal. Nisso, o magnetismo é similar às forças que partículas carregadas exercem entre si. À distância, essas forças também agem da mesma maneira misteriosa. Durante os séculos 17 e 18, a eletricidade e o magnetismo se desenvolveram como ciências separadas e acreditava-se que não tinham qualquer relação. Então, em 1800, Alessandro Volta desenvolveu um dispositivo que abriu o caminho para mudar essa crença. Seu dispositivo consistia de moedas de cobre e prata dispostas em uma coluna e separadas por pedaços de papelão embebidos em água salgada. Quando ele ligou um condutor em cima e outro embaixo, assim, e juntou as duas pontas, resultou uma faísca, indicando que estava ocorrendo um movimento de cargas. O trabalho de Volta levou finalmente ao desenvolvimento de baterias que podiam ser usadas como fontes de um movimento contínuo de cargas. Uma bateria como esta foi usada pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted em 1819 para fazer uma experiência em que ele esperava provar de forma conclusiva que a eletricidade e o magnetismo não eram relacionados. No início, a demonstração pareceu funcionar. Quando a chave foi fechada, a agulha da bússola, que estava perpendicular ao condutor, não se moveu. Mas quando o professor Ørsted repetiu a experiência, desta vez com a agulha paralela ao condutor, e a chave foi fechada, a agulha da bússola reagiu instantaneamente. Assim, ficou óbvio que a eletricidade e o magnetismo eram relacionados de alguma maneira. Como resultado das experiências de Ørsted, o físico francês André Ampère fez um estudo detalhado do campo magnético ao redor de um condutor onde se movimentavam cargas. Usando limalha de ferro, ele demonstrou que havia um campo magnético ao redor do condutor. O padrão formado pela limalha de ferro criou uma série de círculos concêntricos. Dependendo de como os elétrons carregados negativamente se movimentam no condutor, o campo magnético ao redor do condutor estará em um dos dois sentidos. Quando os elétrons se movimentam dessa maneira, o campo magnético ao redor do condutor está nesse sentido. A inversão do movimento dos elétrons não afeta a forma do campo, mas somente o seu sentido. Ao inverter o movimento dos elétrons através do condutor, o sentido do campo magnético também será invertido. Nossa mão esquerda nos dá um método conveniente de prever corretamente a relação entre o sentido do campo magnético ao redor do condutor e o sentido do movimento de elétrons através do condutor. Essa é a regra da mão esquerda para condutores. Diz ela que se a mão esquerda for colocada ao redor de um condutor, com o polegar indicando o sentido do movimento dos elétrons, os dedos encurvados indicarão o sentido do campo magnético. Quando a corrente é invertida, o polegar deve indicar o sentido oposto. Agora, os dedos apontando para o outro lado indicam o novo sentido do campo magnético. Naturalmente, se o movimento de cargas for interrompido, o campo magnético desaparece imediatamente. O que acontece com o formato geral do campo magnético se o condutor for encurvado, formando uma espira? Vamos novamente ligar a corrente e observar. Se aplicarmos a regra da mão esquerda em pontos diferentes ao longo do condutor, podemos mapear o campo magnético ao redor da espira. Notem que o formato do campo parece uma rosca. Mas se adicionarmos diversas espiras iguais, a figura resultante é denominada hélice ou bobina.
Observando esta bobina em seção transversal, vamos representar os elétrons que se afastam de nós por x's. E aqui embaixo, os elétrons que se aproximam de nós por pontos. Aplicando a regra da mão esquerda para condutores a toda a espira da bobina, podemos começar a ter uma visão do campo magnético ao redor da bobina como um todo. Como a distância entre as espiras da bobina é muito pequena, poderíamos pensar que os campos iriam se sobrepor, assim. Mas não é o que acontece. Os campos magnéticos não se superpõem. O que acontece é que o campo de uma interage com o campo da outra para produzir um campo combinado, como este. Se examinarmos a área entre duas das espiras, podemos ver que dois campos que interagem, na verdade, se cancelam. Essa interação de campos ocorre entre cada uma das espiras da bobina, resultando um campo geral que envolve as espiras e parece uma oval um pouco achatada. O mesmo padrão oval é produzido em todos os pontos ao redor da bobina. E é a combinação de todas essas ovais que forma o campo magnético de toda a bobina. Como o sentido de campo de toda a oval é o mesmo, o cancelamento não ocorre no centro da bobina. E essa parte do campo é muito forte. Também não ocorre cancelamento fora da bobina, mas como o campo é espalhado, ele é muito mais fraco nessa região. A relação entre o sentido do movimento de elétrons no condutor e o sentido do campo no centro da bobina é dada por outra regra da mão esquerda, a regra da mão esquerda para bobinas. Nesse caso, os dedos encurvados indicam o sentido do movimento dos elétrons e o polegar aponta o sentido do campo no interior da bobina ou a extremidade da bobina, que age como polo norte. Os dedos encurvados mostram o sentido da corrente e o polegar aponta para o norte. Se compararmos o campo magnético da bobina com o campo de um ímã em forma de barra, podemos ver que os formatos são quase idênticos. Ambos têm um polo norte e um polo sul. Mas uma barra de ferro não tem polos magnéticos. O que acontece então se inserirmos essa barra em uma bobina por onde passa uma corrente? Conceitos em ciências. Eletromagnetismo. Teoria dos domínios. Esta bússola está respondendo ao campo magnético associado com o movimento de elétrons no condutor abaixo dela. A regra da mão esquerda para condutores mostra a relação entre o movimento de elétrons e o sentido do campo magnético. Com o polegar apontando no sentido do movimento dos elétrons, os dedos encurvados ao redor do fio indicam o sentido do campo magnético. Por outro lado, se o sentido do campo já for conhecido, a mesma regra pode ser usada para determinar o sentido do movimento dos elétrons. Como vimos nas experiências de Ørsted, uma agulha de bússola aponta no sentido do campo magnético ao redor de um condutor que conduz corrente. Assim, encurvando-se os dedos ao redor do condutor no mesmo sentido apontado pela agulha da bússola, o polegar nos dá a direção do sentido do movimento dos elétrons. Quando um condutor que conduz corrente é enrolado na forma de uma bobina, a bobina funciona como um ímã em forma de barra com um polo norte e um polo sul. A regra da mão esquerda para bobinas é usada para determinar qual extremidade da bobina é o polo norte. Com os dedos encurvados no sentido do fluxo dos elétrons,
o polegar aponta para a extremidade norte da bobina. Como o campo ao redor da bobina é similar ao campo ao redor de um ímã em forma de barra, a bobina também pode ser usada para atrair objetos de ferro. Embora a bobina seja um ímã, ela é fraca demais para atrair muita coisa. Mas, se for inserido um núcleo de ferro na bobina, a intensidade do campo magnético aumenta muito e a combinação entre bobina e núcleo se torna um eletroímã. Esse potente eletroímã pode ser usado para atrair uma grande variedade de coisas. Quando a corrente que passa pela bobina é desligada, o campo desaparece e o núcleo de ferro deixa de ser magnético. Mas o que existe de especial no núcleo de ferro que faz ele magnetizar e desmagnetizar quase instantaneamente? Por que é quase impossível magnetizar cobre? E por que metais como o aço, uma vez magnetizados, retêm seu magnetismo por muito tempo depois que a corrente é desligada? Para as respostas, temos que observar mais atentamente um átomo típico. Quase todo o átomo consiste de espaço vazio. Sua massa é concentrada em um pequeno núcleo carregado positivamente. Girando ao redor do núcleo, encontram-se minúsculas partículas carregadas negativamente, denominadas elétrons. Para seguir seu movimento, vamos representar as trajetórias dos elétrons por órbitas circulares. O movimento de um elétron ao redor do núcleo é muito parecido com o movimento de um elétron através de uma única espira de fio em uma bobina. Além de determinar os polos norte e sul de uma bobina, a regra da mão esquerda para bobinas também pode ser usada para mostrar a localização dos polos para órbitas dos elétrons. Cada órbita de elétron produz um campo magnético com um polo norte e um polo sul. Entretanto, o movimento de todos os elétrons é tão ao acaso que os campos magnéticos tendem a se cancelar uns aos outros. Mas não pense que isto é tão simples. Além de se moverem ao redor do núcleo, cada elétron também gira sobre seu eixo, produzindo ainda outro campo magnético. Novamente, a regra da mão esquerda para bobinas pode ser aplicada para mostrar o sentido do campo magnético do elétron. São possíveis dois sentidos de giro, resultando em duas orientações de campo diferentes. Normalmente, os campos magnéticos produzidos por esses elétrons que giram se cancelam, da mesma maneira que são cancelados os campos das órbitas do elétron. Assim, o resultado é que a maioria dos átomos não possui um campo magnético global. Materiais consistindo desses átomos não são atraídos a ímãs. Uma exceção importante é o ferro. Um átomo de ferro tem 4 elétrons girando mais num sentido que no outro. O resultado é que seus campos não são cancelados ou equilibrados. Portanto, o átomo de ferro tem um campo magnético resultante. Entre os elementos comuns, somente 2 outros, o níquel e o cobalto, possuem átomos que são pequenos ímãs. Dizemos que esses átomos são ferromagnéticos. E os chamados dipolos magnéticos, significando 2 polos. Eles podem ser considerados minúsculas agulhas de bússola, apontando para o norte. Em materiais ferromagnéticos, esses minúsculos dipolos interagem, fazendo com que grandes aglomerados se alinhem no mesmo sentido. Um aglomerado de dipolos em que todos apontam no mesmo sentido chama-se um domínio. Normalmente, domínios têm largura de cerca de 1 milímetro e contêm milhões de átomos
com cada domínio apontando em um sentido diferente. Mas quando a barra é exposta a um campo magnético, os domínios que estão apontando no mesmo sentido que o campo crescem e tomam posse dos outros domínios. O núcleo agora possui um campo que é consideravelmente mais forte que o campo original da bobina. Quando o movimento de elétrons para, os dipolos perdem o alinhamento e, gradualmente, de novo formam domínios ao acaso. Mas, com o aço, os resultados são diferentes. Os átomos de carbono adicionados ao ferro para fazer o aço impedem que os átomos de ferro voltem a posições ao acaso quando a corrente é desligada. O resultado é que a barra de aço permanece magnetizada. Se a barra for quebrada, o alinhamento dos domínios permanece o mesmo em cada metade. E assim, cada pedaço passa a ser um ímã com dois polos. Se batermos repetidamente em um ímã, os domínios podem gradualmente sair de seu alinhamento. Aquecer um ímã a alta temperatura também faz os átomos saírem do alinhamento, transformando o ímã em uma barra de aço comum. Quando o metal resfria, os átomos formam um conjunto de domínios ao acaso. Mas, se a barra de aço quente for colocada em um campo magnético potente e depois resfriada, os domínios formam novamente um alinhamento forte e uniforme no sentido do campo magnético. Agora, quando a corrente é desligada, os domínios permanecem alinhados e a barra de aço se torna de novo um ímã permanente. Mas o que acontecerá se colocarmos um condutor que conduz corrente em um ímã? A resposta encontra-se no princípio do motor. Conceitos em ciências. Eletromagnetismo. O princípio do motor. O ano é 2010. E na base lunar Alpha está sendo preparado um embarque de suprimentos para uma colônia em Titã. Os suprimentos foram carregados em uma cápsula especial que está entre um par de trilhos. Um computador liga uma chave e acelera uma cápsula rapidamente ao longo dos trilhos. A força que acelera a cápsula foi observada pela primeira vez pelo físico francês André Ampère em 1820. Ele observou que quando as correntes de dois condutores paralelos eram no mesmo sentido, os condutores se atraíam. Mas quando as correntes eram em sentidos opostos, os condutores se repeliam. Ampère concluiu que os campos magnéticos ao redor dos fios criavam forças de atração e repulsão. A regra da mão esquerda para o condutor prevê o sentido do campo ao redor de cada fio. Quando os campos entre os fios estão no mesmo sentido, para ambos os fios, ocorre repulsão. Essa repulsão é similar ao que ocorre quando dois ímãs em forma de barra são colocados lado a lado, de maneira que o campo de um ímã esteja no mesmo sentido que o campo do outro. Quando o movimento de elétrons nos dois fios é no mesmo sentido, no espaço entre os fios, o campo produzido por um fio tem sentido oposto ao campo produzido pelo outro. O resultado
é que os fios se atraem. Novamente, isso é similar a dois ímãs em forma de barra colocados de tal maneira que os campos entre os mesmos tenham sentidos opostos. Esses princípios explicam o mecanismo usado para lançar a cápsula de suprimentos. O lançador, denominado canhão de trilhos, consiste de dois trilhos que podem conduzir valores muito altos de corrente. A própria cápsula de suprimentos também é um bom condutor. Quando o canhão de trilhos é ativado, uma corrente muito alta flui por um trilho, passa para o outro através da cápsula e retorna, completando o circuito. Devido aos campos que interagem, existe uma grande força tentando separar os trilhos, mas eles são fixados com segurança e não podem se mover. O campo produzido pela corrente que passa através da cápsula fica no mesmo sentido que o campo entre os trilhos. Isso resulta em uma força repulsiva que empurra a cápsula. E como a cápsula não é fixa, a força que atua na mesma pode impulsioná-la ao longo dos trilhos a uma velocidade cada vez maior. Podemos facilmente determinar o sentido da força em um condutor que conduz corrente colocado em um campo magnético. Se o fluxo dos elétrons for nesse sentido, o campo produzido ao redor do condutor irá interagir com o campo produzido pelos ímãs. Como os dois campos estão no mesmo sentido acima do condutor, o condutor é repelido para baixo. Se o sentido do fluxo dos elétrons for invertido, o campo ao redor do condutor também inverte. Os campos estão agora no mesmo sentido abaixo do condutor, e o condutor é repelido para cima. Chamamos este efeito de o princípio do motor. O princípio do motor é uma das aplicações mais importantes da descoberta do eletromagnetismo por Hans Christian Ørsted. Mas foi o inglês Michael Faraday quem, em 1821, juntou tudo e desenvolveu o primeiro motor eletromagnético. O princípio do motor diz que, se um condutor que conduz corrente for colocado em um campo magnético externo, ele será submetido a uma força que é perpendicular, tanto ao sentido do movimento dos elétrons, como ao campo magnético externo. Determinamos o sentido da força pela regra da mão esquerda para a força. Isto é, se o polegar apontar no sentido do fluxo dos elétrons e os dedos apontarem no sentido do campo magnético externo, uma seta imaginária saindo da palma da mão indica o sentido da força exercida sobre o condutor. Se a corrente for invertida, o polegar aponta no sentido do fluxo dos elétrons, os dedos apontam no sentido do campo magnético externo e a palma indica o sentido da força exercida no fio. Neste caso, para baixo. O princípio do motor recebeu esse nome porque sua primeira aplicação foi no projeto de motores elétricos. Uma espira de fio levando uma corrente é colocada entre polos magnéticos. Se aplicarmos a regra da mão esquerda para a força, neste lado da espira, de maneira que o polegar indique o sentido do movimento dos elétrons e os dedos indiquem o sentido do campo magnético externo, a força no condutor será para cima, conforme indicado pela palma da mão. Quando a regra da mão esquerda para a força é aplicada ao outro lado, a palma da mão indica uma força para baixo. Essas duas forças farão com que a espira gire ao redor de um eixo, até que a espira esteja vertical. Se ele girar passando a vertical,
Essas mesmas forças irão interromper a rotação e retornar a espira à posição vertical. Mas, para executar trabalho, a espira deve continuar a girar. Podemos fazer isso com facilidade, dirigindo o movimento dos elétrons por um anel dividido chamado comutador, que está em contato com escovas de grafite. Inicialmente, o movimento de elétrons é no mesmo sentido, como indicado anteriormente, e a espira gira como antes. Mas assim que a espira passa pelo plano vertical, o comutador faz com que o movimento de elétrons se inverta. E isto inverte o sentido das forças nos lados da espira, fazendo a espira continuar a girar. O comutador de anel dividido inverte o movimento de elétrons na espira a cada meia rotação, exatamente no instante em que é necessário manter a espira em rotação. Normalmente, usamos energia elétrica para fazer o motor funcionar. Mas poderíamos usar o motor para produzir energia elétrica? Conceitos em ciências. Eletromagnetismo. Indução eletromagnética. Eletricidade é algo que achamos natural. Todos sabemos o que fazer com ela. Ligar isto, aquilo. Somos muito bons nisto. É necessária uma falta de energia para percebermos como ficamos desamparados sem ela. Os princípios básicos que levaram ao desenvolvimento de geradores elétricos começaram com a descoberta por Hans Christian Ørsted em 1819 de que resulta um campo magnético sempre que existe um movimento de cargas através de um condutor. 10 anos mais tarde, em 1830, a possibilidade de um campo magnético poder gerar uma corrente em um condutor se tornou realidade. Trabalhando independentemente, o físico americano Joseph Henry e o cientista inglês Michael Faraday fizeram experiências similares e chegaram às mesmas conclusões. Como Faraday publicou seus resultados primeiro, recebeu crédito pela descoberta do efeito que hoje chamamos de indução eletromagnética. A experiência de Faraday envolve um anel de ferro e 2 bobinas de fio isolado. A bobina primária é conectada a uma bateria e a bobina secundária a um galvanômetro. Um galvanômetro indica um fluxo de corrente diminuto através de um condutor, com seu ponteiro indicando também o sentido do fluxo de corrente. Faraday observou que no instante em que a bobina primária era conectada à bateria, o galvanômetro indicava um pequeno impulso de corrente na bobina secundária. Mas, para sua surpresa, o ponteiro logo voltava a zero, indicando que tinha parado todo o fluxo de corrente. Porém, quando a bobina primária era desconectada, uma corrente era de novo gerada brevemente na bobina secundária, só que desta vez ela era no sentido oposto. A mudança da corrente na bobina primária, de alguma maneira, induzia uma corrente na bobina secundária. Faraday reconheceu que, ao conectar a bobina primária à bateria,
um campo magnético se forma no interior do anel de ferro. Quando o campo aumenta dentro do anel, ele induz uma corrente que flui através da bobina secundária. Depois que o campo no anel chega à sua intensidade máxima, não existe mais alteração no interior da bobina secundária. O resultado é que não existe mais corrente na bobina secundária. Quando desconectamos a bobina primária, desaparece o campo magnético que ela produzia. Quando o campo no anel desaparece, ele novamente induz uma corrente na bobina secundária, agora no sentido oposto. Hoje chamaríamos o aparelho de Faraday de transformador. Continuando suas experiências, ele verificou que chegava aos mesmos resultados usando um ímã em forma de barra em vez da bobina primária e do aparelho de anel. Podemos indicar uma das conclusões mais importantes das experiências de Faraday da seguinte maneira: enquanto o campo magnético do interior da bobina estiver variando, será induzida uma corrente nessa bobina. Em 1832, este princípio foi usado pelo francês Hippolyte Pixii para desenvolver o primeiro gerador elétrico. Embora fosse claro que a corrente induzida fluía em sentidos diferentes, dependendo de o campo magnético estar crescendo ou diminuindo, o mistério era por que isso acontecia. 2 anos mais tarde, o físico alemão Heinrich Lenz deu a resposta. Ele percebeu que a corrente induzida gerava seu próprio campo magnético. Ainda mais importante, Lenz descobriu que o campo magnético induzido é sempre oposto à variação do campo magnético externo que o causou em primeiro lugar. Um polo sul na extremidade próxima da bobina é induzido quando o polo sul do ímã, em forma de barras, se aproxima da bobina, opondo-se ao movimento desse ímã à frente. A beleza dessa sua descoberta, hoje conhecida por Lei de Lenz, é que podemos agora identificar ambos os polos do campo induzido. E podemos aplicar a regra da mão esquerda a bobinas para determinar o sentido da corrente induzida. Lembre-se que o polegar aponta o polo norte e os dedos apontam o sentido do fluxo de corrente. Depois que o ímã em forma de barra para de se mover, o campo não varia mais. Assim, não haverá corrente induzida e, portanto, nenhum campo magnético. Em outras palavras, tudo na bobina para. Agora, vamos supor que começamos a afastar o ímã em forma de barra. Novamente flui uma corrente e é induzido um campo magnético que se opõe ao movimento, agora estabelecendo o polo norte na extremidade próxima da bobina. A regra da mão esquerda para bobinas mostra que a corrente flui no outro sentido. Hoje em dia, os princípios de Faraday e Lenz são aplicados na geração de eletricidade. A pressão da água ou do vapor é usada para girar uma turbina conectada a um gerador. Em sua forma mais simples, um gerador é uma armadura, consistindo de uma bobina de fio ao redor de um núcleo de ferro que gira no interior de um campo magnético. O movimento da armadura através do campo magnético induz uma corrente na bobina. De acordo com Lenz, a corrente induzida produzirá um campo magnético na armadura com seus próprios polos norte e sul. Este campo exercerá oposição ao movimento da armadura através do campo magnético externo. Daqui até ali, essa extremidade da armadura será o polo norte.
Assim, no topo, quando a armadura gira, essa atração se opõe ao movimento, afastando-se do Polo Sul, e essa repulsão se opõe ao movimento, aproximando-se do Polo Norte. Quando a armadura gira passando pelos polos externos, a corrente induzida e o campo magnético se invertem, opondo-se ao movimento através da segunda metade da rotação. Novamente, a corrente induzida e o campo magnético se invertem quando a armadura passa pelos polos externos. Como o sentido da corrente se inverte a cada meia rotação, o movimento de cargas resultante é chamado de corrente alternada. E o princípio da indução eletromagnética é usado nos enormes geradores elétricos que fornecem a corrente alternada de que tanto precisamos. Eletromagnetismo. A vida no campo. Na Lua, um astronauta é protegido do ambiente hostil por uma roupa espacial projetada cuidadosamente. Ele não precisa se preocupar com o vácuo no espaço ou com as temperaturas extremas da Lua. Mas existe outra ameaça invisível que poderia lhe causar danos: a exposição à radiação de partículas carregadas que fluem para o espaço partindo do Sol. Chamamos esse fluxo de matéria contínuo de vento solar. E uma roupa espacial não protege adequadamente de surtos extraordinários no número de partículas. Há mais que 3.000 anos, astrônomos chineses observaram pontos escuros na superfície do Sol. Hoje sabemos que esses pontos são de fato zonas de intensa atividade magnética. Manchas solares como esta geram outras atividades solares como labaredas e protuberâncias, penachos escaldantes de gás brilhante que às vezes chegam a mais de 150 mil quilômetros acima da superfície do Sol, ou 12 vezes o diâmetro da Terra. Cada erupção solar maciça impele um surto adicional de partículas carregadas para o espaço. Como partículas individuais levam até 2 dias para alcançar a Terra, um aumento no número de manchas e labaredas solares serve de sinal para os cientistas de que o vento solar vai se intensificar, tornando-se uma torrente de radiação mortal em nossa direção. Felizmente para toda a vida na Terra, o campo magnético que envolve nosso planeta nos protege desse perigo. Como? Lembre-se que um condutor levando cargas em movimento dentro de um campo magnético experimenta uma força que é perpendicular tanto ao campo quanto ao movimento das cargas. Essa força também estará presente esteja a carga se movimentando através de um condutor metálico ou livremente no espaço. Cada partícula carregada em movimento tem seu próprio campo magnético. O campo circular de uma partícula negativa é nesse sentido, fazendo com que os dois campos se reforcem aqui. O princípio do motor diz que essa repulsão empurra a partícula negativa para a esquerda. Entretanto, o vento solar consiste de partículas carregadas, tanto negativamente como positivamente, e seus campos magnéticos têm sentidos opostos. As partículas positivas defletem para o outro lado. Assim, quando o vento solar encontra o campo magnético da Terra, as partículas carregadas tendem a se separar, com as partículas carregadas negativamente sendo defletidas ao redor de um lado da Terra,
e as partículas carregadas positivamente ao redor do outro lado. O resultado é que a maioria das partículas é defletida e nunca chega até a superfície. Mas nem todas as partículas escapam com tanta facilidade. Algumas ficam retidas durante um tempo em duas grandes áreas em forma de rosca, denominadas cinturão de Van Allen, centralizadas acima do Equador. O cinturão interno se estende de 1.000 a 5.000 quilômetros acima da superfície, enquanto o cinturão externo se estende de 15 a 25.000 quilômetros. Ocasionalmente, partículas desses cinturões conseguem infiltrar-se na atmosfera e são dirigidas para os polos norte e sul pelo campo magnético da Terra. Perto dos polos, elas colidem com átomos e moléculas na atmosfera e os excitam, liberando excesso de energia na forma de luz. No norte, a luz pálida resultante é denominada aurora boreal ou luzes do norte. No sul, ela é chamada aurora austral. É interessante que cada vez que se vêem luzes do norte, elas também aparecem no sul. Às vezes, essas aparições são bastante espetaculares, uma prova visual de que ocorreu uma rajada de vento solar. Essas rajadas, que são consequência de manchas solares e outras atividades do Sol, ocorrem em ciclos. Diz uma teoria que, durante períodos de atividade solar muito pequena, as geleiras avançam e a sobrevivência de plantas e animais fica ameaçada. Mas, em seguida, com o retorno de grande atividade solar, as geleiras regridem e a vida floresce em clima mais favorável. Até agora discutimos os resultados das flutuações magnéticas solares. Em toda a sua história, a Terra passou por flutuações periódicas em seu próprio campo magnético. Os geofísicos acreditam que o campo magnético da Terra é realmente produzido por movimentos complexos de cargas no interior do núcleo fundido do planeta. Parece que esse movimento de cargas se inverte, em média, a cada cerca de 200 mil anos, resultando em uma inversão dos polos norte e sul. O movimento de cargas no interior do núcleo é misteriosamente desacelerado, reduzindo o campo magnético a cerca de 10% de sua força normal. Com um campo magnético muito enfraquecido, o vento solar não deflete mais ao redor da Terra, e assim as partículas carregadas caem como chuva na superfície. Isto pode romper o material genético no interior de células vivas. O efeito mutante subsequente pode ser o responsável pela extinção repentina de muitas plantas e animais e a aparição de espécies completamente novas. Então, o campo magnético enfraquecido se perde e retorna à máxima intensidade. Algumas poucas espécies realmente se desenvolveram com a capacidade extraordinária de tirar partido do campo magnético da Terra. Por exemplo, usam o Sol para a navegação. A facilidade com que elas viajam em dias em que o Sol não aparece é menos conhecida. Entretanto, experiências em que pombas receberam protetores de orelhas contendo minúsculos ímãs mostraram que em dias nublados, quando não podiam depender do sol para a navegação, elas logo se desorientaram. Quando os protetores foram retirados, essas mesmas aves logo se recuperaram e facilmente chegaram ao seu destino. O material magnético no cérebro da pomba permite de alguma forma que ela voe como se tivesse uma bússola na cabeça. Alguns micro-organismos também têm essa capacidade fascinante. Certos tipos de bactérias da lama, que vivem longe do Equador, aprenderam a usar o campo magnético inclinado da Terra para determinar o sentido ascendente e descendente. Na Austrália, o sentido do campo é inclinado para cima, e assim as bactérias se movem contra o campo ao se dirigir mais para o fundo da Terra, procurando umidade.
Quando essas bactérias são trazidas para o hemisfério norte, elas são enganadas pela inversão do sentido do campo magnético e se movem para cima, não para baixo. E isso as traz para a superfície, onde secam e morrem. Foi a presença de um campo magnético que ajudou a Terra a se tornar um planeta agradável para seres humanos e outros organismos. E foi a compreensão do magnetismo que permitiu a uns poucos corajosos se aventurar a explorar a face desconhecida da Terra.